Fala pessoal, bora comentar sobre a Cosan, 9 bilhões de prejuízo só no quarto tri de 24, grande destruição de valor para o acionista, porém, aparentemente a empresa segue arrumando a casa e tentando reduzir a sua alavancagem. Então pode sim surgir uma luz no final do túnel, principalmente para quem possui visão de médio a longo prazo. Então, para quem não sabe, a Cosan é uma holding que possui participações em diversas empresas, na Rumo, na Compass, na Move, na Radar e na Raizen. E pelo menos o principal ativo da empresa, que é a Raizen, teve um balanço péssimo e a dívida cresceu. Então esse ponto acabou machucando o balanço da Cosan e também teve o desinvestimento da Vale, que acarretou em um grande prejuízo para a empresa. Até porque só em 2024 a Vale caiu uns 30% na cotação, consequentemente esse ponto acabou batendo em cheio no balanço da empresa. Então a Cosan destaca que está buscando alongar o prazo médio da dívida. Também venderam as ações da Vale em janeiro de 25, então esse ponto irá reduzir a alavancagem da empresa. Fora isso, a Rumo segue entregando bons balanços, a Compass, que é o melhor ativo da empresa, tem margens altas, seguem crescendo o EBITDA, o seu lucro e tem pago bons proventos. Então eu fico torcendo que essa empresa abra capital na bolsa, porque possivelmente seria uma das boas pagadoras, principalmente se o preço ficar atrativo. Também tem a Move, da parte de lubrificantes, que tentaram realizar IPO e este fato não aconteceu, e a Radar, da parte de terras e fazendas, e a empresa vendeu 9 fazendas ao longo deste ano, e também a Raizen, que está buscando simplificar a sua estrutura e também estão realizando desinvestimento de alguns ativos para tentarem reduzir a sua dívida. Além do mais, essa foto mostra alguns dados que foram entregues no quarto tri e em 2024. Então, na Rumo, a empresa destaca que aconteceu o maior volume transportado, tanto na ótica trimestral e anual. Também aconteceu o crescimento da tarifa média e que a empresa ganhou participação no mercado no Porto de Santos. Já na Compass, na parte de gás, aconteceu um crescimento na parte de gás natural distribuído em 4% na ótica anual. E também a empresa teve um crescimento do EBITDA ajustado e esta empresa gera muito caixa, tem margens altas e paga bons proventos para a Cosan. Já a Move, na parte de lubrificantes, os volumes caíram na ótica trimestral e anual, mas o EBITDA ajustado cresceu na ótica trimestral e anual. Já a Radar, que é uma empresa de terras, a empresa destaca que teve uma queda no EBITDA, tanto na ótica trimestral e anual, por causa da reavaliação das suas terras. E eles destacam que o valor das terras do portfólio ficou na faixa de 17 bi, e considerando a participação que a Cosan possui, este ponto nos dá 5,3 bi para a empresa. Enquanto isso, no caso da Raizen, que é uma distribuidora de combustíveis, e a empresa também atua no segmento de açúcar e etanol, o ano passado foi péssimo para o setor, a empresa entregou uma moagem de cana de 7% abaixo do que a safra passada, e eles entregaram dados muito abaixo do que as suas próprias projeções. Então não é por acaso que o mercado bateu na cotação. Fora que a Raizen entregou prejuízo no quarto tri e a sua alavancagem cresceu em uma taxa acelerada. E por fim, tem o caso da Vale, que a empresa vendeu, e esse ponto gerou uma contribuição negativa no resultado de 5,1 bilhões. Então esse investimento na Vale foi péssimo e destruiu muito valor para o acionista. Então fica a lição, até para o pequeno investidor, cuidado com papéis cíclicos, porque coisas fora do nosso controle podem acontecer, e do nada o preço da commodity pode despencar, e o lucro cai, cotação cai, provento cai, e o mercado bate forte na cotação. Então tem que estar ciente das regras do jogo em papéis cíclicos, caso contrário, só vai comprar no topo e vender no fundo. E aqui no caso, a Cosan fez esse desinvestimento para reduzirem a sua dívida. E possivelmente se a dívida não estivesse elevada, dificilmente eles iriam vender este papel. Outro ponto, olhando para o resultado, o EBITDA sob gestão foi de 7,6 bi, o que teve uma queda versus os 9 bi no quarto tri de 23, e na ótica anual, 30 bi de EBITDA sob gestão, considerando essas empresas do seu portfólio, e em 2023 o EBITDA sob gestão foi de 32,1 bi. Então, tanto na ótica trimestral e anual, aconteceu uma piora no seu resultado. Já no quesito resultado líquido, a Cosan teve prejuízo de 1,6 bilhão e na ótica anual, 900 milhões de prejuízo. Já no quesito dividendos e JCP recebidos, a Cosan recebeu 1 bilhão só no quarto tri, o que foi uma queda versus os 1,8 bilhão no quarto tri de 23. Então, como o resultado das suas investidas caiu, consequentemente, esse ponto acarretou em menos pagamentos de proventos no quarto tri deste ano. Mas na ótica anual, 4,3 bi em proventos, o que teve incremento versus os 3,5 bi
em 2023. Mas tem um grande alerta, este índice aqui mostra, índice de cobertura do serviço da dívida, ele relaciona o dividendo mais o JCP líquido recebido dividido pelos juros pagos. Então temos uma relação de apenas 1,1, ou seja, praticamente o dividendo e o JCP que a Cosan recebe só é suficiente para pagarem os juros da sua dívida. Então, se o dividendo que a empresa recebe praticamente só empata com o pagamento de juros, isso aqui tende a não sobrar dinheiro para o acionista. Então, por isso que a empresa deve reduzir o pagamento de proventos, principalmente olhando para o curto prazo. Além do mais, no quesito dívida líquida, 23,5 bi e cresceram dos 21,7 versus o terceiro TRI de 24. Então a dívida cresceu e o resultado caiu. Consequentemente, a alavancagem cresceu. Outro ponto, já tem matéria circulando sobre isso, que Cosan reverte lucro e tem prejuízo não auditado de 9,3 bi apenas no quarto TRI de 24. Então esse ponto aconteceu principalmente por causa da depreciação nas cotações da Vale, e também por causa de provisões relacionadas a efeitos tributários. Fora isso, também aconteceu a piora do resultado de algumas empresas, em particular a Raízen, que entregou prejuízo no quarto TRI de 24. Outro ponto, esta foto mostra a dívida total da Cosan, que é de quase 28 bi, e aqui nem considera a dívida total de todas as empresas do portfólio, e sim só a dívida da Cosan. E como vimos aquela relação de cobertura de juros, o que praticamente a empresa recebe de proventos só é suficiente para pagarem os juros da sua dívida. Porém, a tendência é que no primeiro TRI de 25, a dívida total da Cosan irá cair por causa desse desinvestimento na Vale. E tem outro fato positivo, a dívida está alta sim, frente ao resultado, porém, para 2025 e 2026, a empresa não terá nenhuma amortização. A empresa cita que fez alguns pré-pagamentos, então para 2027 também irá assumir nenhuma amortização, então a empresa, entre aspas, só terá que se preocupar com pagamentos relevantes após 2028. Porém, ainda tem os juros da dívida, que representa grande parte do dividendo e JCP que a empresa recebe. E por fim, comentando aqui brevemente sobre algumas empresas do portfólio da Cosan, a empresa destaca volume transportado, que cresceu 2% versus o quarto TRI de 23, e também a tarifa média cresceu 25% na ótica trimestral. Consequentemente, com o crescimento no volume e aumento na tarifa, o EBITDA da empresa cresceu 38%, TRI versus TRI, e também a fatia de mercado no Porto de Santos aumentou para 77%. Então esta operação está indo muito bem. Já na Compass, na parte de gás, grande parte do resultado vem da Comgás, que é uma empresa que ainda possui algumas ações na bolsa, porém a liquidez é muito baixa. Então o volume de gás distribuído cresceu versus o quarto TRI de 23 e também o EBITDA cresceu em 15% TRI versus TRI. Além do mais, essa empresa tem entregue lucros, tem gerado caixa e tem pago bons proventos. E agora, no caso da Moove, teve uma leve queda no quesito volumes e EBITDA ajustado. Já a empresa Radar, na parte de terras, a receita líquida disparou por causa da venda de cerca de 9 fazendas, então por isso que a receita saltou de 270 milhões para 830. E também o EBITDA cresceu para 1,5 bilhão. Porém, esse tipo de empresa tende a oscilar muito no quesito resultados, porque dependem muito principalmente da venda de terras. E agora, na Raízen, no quesito vendas de etanol, a empresa cresceu em 21% na ótica trimestral e o preço médio de venda cresceu em 10%. E a Raízen é uma das maiores de etanol do nosso país. Porém, a parte de açúcar teve uma queda de 10% no volume de vendas e o preço médio caiu em 11%. Já na parte de volume de vendas de combustíveis, a queda foi de 3% na ótica trimestral, e a empresa distribui para os postos Shell. E o EBITDA ajustado caiu 21%, TRI versus TRI, a alavancagem cresceu muito da Raízen, e no quarto TRI de 24, eles reportaram prejuízo nesta operação. Então, na hora que eu estou gravando, a Cosan está cotada na faixa de R$ 7,00, e quem acompanha o canal sabe que há muito tempo eu tenho falado, fique distante, e justamente nesses períodos, quando a empresa estava no pico, de 20 para 27 reais, quem olhava o gráfico de cotação na época, percebia que a empresa estava, entre aspas, na sua máxima histórica, rentabilidade elevada, só subia e etc. E eu sempre alertava o pessoal que é uma empresa complexa, difícil de analisar, difícil de projetar, aparentemente não estava barata, a sua precificação estava inflada porque tinha acontecido o IPO da Raízen e a empresa estava muito cara e esse ponto puxava a precificação da Cosan. Então aparentemente não estava nada atrativo para investir, então quem foi nessa de ativos irreplicáveis, etc, etc,
tomou um ferro imenso na cotação. Tanto que, de 12 meses para cá, a empresa caiu quase 60%. E se pegar desde esses picos, a queda foi bem mais acentuada. Então cuidado para não seguir a onda que outras pessoas estão investindo, nem mostram dados sobre a empresa e vocês ficam acreditando e caindo em qualquer coisa. Daí, investem sem estudar, acreditando em outras pessoas e acabam perdendo grande parte do capital investido. Então esse tipo de empresa complexa acaba ficando bem distante do seu portfólio. Outro ponto, justamente nesse período de 2021, aconteceu uma brusca elevação na dívida da Cosan e perceba que a dívida não parava de crescer. E agora podemos ver uma queda no primeiro TRI de 25 por causa desse desinvestimento na Vale, mas mesmo assim a Cosan ainda ficará com uma situação de endividamento elevado. E só para termos noção, o pessoal do BTG estima que a Cosan irá gastar 5 bi em 2025 entre juros e despesas da sua holding. Porém, eles acreditam que a Cosan irá receber 3,9 bi entre dividendos e JCP, ou seja, ainda terá um déficit de 1,1 bilhão em 2025, mesmo considerando o desinvestimento na Vale. Então, até olhando para o curto prazo, a situação ainda não está tão confortável assim. E até colocando o desinvestimento da Vale, o pessoal do BTG estima que a alavancagem ficará de 3 vezes dívida líquida sobre EBITDA, o que ainda seria um patamar elevado. Então cautela com papéis endividados e percebam que sempre pode cair mais na cotação. Então aos 15 estava de graça, aos 13 a discrepância está aumentando, aos 10 tinha desconto hold, aos 8 e agora o papel está nessa faixa de 6 a 7 reais. Então cuidado com essas narrativas para não só ir aumentando a perda em certo papel. Então, em resumo, tem anos que eu sigo falando com bastante frequência, empresa complexa de analisar, projetar, precificar, e eu sempre cito aquele ponto, se tem empresa boa, barata, simples de analisar, que paga proventos, então tentem direcionar o seu capital para este tipo de empresa. E tenha muito cuidado com esses papéis complexos e com dívida elevada. E o segundo ponto, vimos que a dívida ainda ficará elevada, na faixa de 3,0, mesmo considerando o desinvestimento na Vale. E esse tipo de empresa, na minha visão, é para quem possui mais experiência, tempo de mercado, apetite ao risco, que tem paciência para aguentar 3, 4, 5 anos apanhando na cotação, que já possui uma carteira que gera uma baita renda, até porque se o papel continuar caindo e o cidadão possui uma carteira que gera bastante renda, ele pode comprar aos poucos durante a queda, caso ele acredite na recuperação. E aqui, a minha visão na Cosan, só entre nesse tipo de papel, ou se você possui carteira, se você possui visão de, pelo menos, médio prazo de 3 a 5 anos. Até porque a empresa está arrumando a casa, estão fazendo desinvestimentos, estão buscando reduzir a sua dívida e, por que não, no médio prazo acontecer uma redução na taxa de juros, o que poderá favorecer a empresa. Então, no médio prazo, a empresa tem condições de se recuperar. Então, pessoal, destacamos aí um pouco sobre a Cosan. Comenta se você é sócio e se tem comprado com essas quedas recentes. Em particular, não sou sócio e a empresa não satisfaz os meus critérios e eu fico bem distante desse tipo de empresa. Então, pessoal, por isso era isso. Deixa o gostei, se inscreva no canal, comenta qualquer coisa que ajude no engajamento e também considere se tornar membro para ter acesso a mais de 500 vídeos exclusivos, fora planilhas com preço de projeções, acesso à minha carteira, meus aportes que eu tenho aportado toda semana, também tem o Telegram e muito mais. E tem aquele ponto, se assinar e não gostar, você cancela um clique. E também se você quiser migrar para uma excelente corretora, eu utilizo a corretora BTG, que é uma das melhores do país. Então tem diversas pessoas conseguindo bons benefícios na corretora, conta corrente, tem um cartão Black do BTG. Aí caso você queira conseguir tudo isso, é só preencher o formulário aqui abaixo e aguardar o pessoal entrar em contato com vocês. Então pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.